Bom, boa tarde, pessoal. Vamos começar a nossa aula sobre automatização de teste de software. Tá? Sobre automatização, né, uma coisa importante, e o que a gente pretende ver nessa aula, é como é que a gente consegue, né, automatizar a aplicação das atividades de teste, né, principalmente a execução dos testes, né, que a gente tem muito esforço. Depois que a gente projetou os casos de teste, né, a gente tem muito esforço para executar manualmente, principalmente quando a gente está trabalhando, por exemplo, com entregas contínuas, um conjunto de entregas, num ciclo evolutivo ou incremental, que você tem várias entregas sendo realizadas e você toda hora está gerando nova versão do produto e precisa testar tudo novamente, né? Já falando em teste de regressão, por exemplo, né? Você precisa retomar aquelas partes já funcionavam e garantir que elas continuam funcionando, né? Executando o teste. Então, nesse contexto, se torna extremamente desejável automatizar os testes de software. Né? A gente tem algumas ferramentas, a gente vai falar de alguns exemplos delas aqui, da Selenium, da HP, da IBM e algumas outras ferramentas gratuitas, JMeter, JUnit, né? Principalmente focando aqui nos exemplos de linguagem Java, mas tem também para as outras linguagens. Né? Para Python, você vai encontrar lá o PyUnit, né? Para testes unitários. Então, a gente tem um conjunto de ferramentas que podem ser utilizadas para diferentes propósitos. A JMeter, por exemplo, é para teste de estresse, teste de carga, né? E, bom, vou falar um pouquinho, então, essa aula de hoje ela é mais informal, né, para mostrar para vocês informar sobre quais são as ferramentas, como é que elas normalmente são aplicadas, dar alguns exemplos, do que a gente pegar um manual de uma ferramenta dessas e estudar, né, tá? Não é o propósito aqui. Então, a qualidade e produtividade dos testes depende, né, de você ter ferramentas de apoio, tá? Em alguns casos, para teste de regressão, principalmente, né, as ferramentas apoiam bastante você testar se aquilo que já funcionava continua funcionando. Né? Então, você sabendo que o software numa certa versão está funcionando, você tenta automatizar testes para que você possa reaplicar aqueles testes para garantir que ele continua funcionando nas próximas versões, em que você fez evoluções naquele software, né? Manutenção corretiva, evolutiva, né? Tá? Que ele continue funcionando. Bom, sobre as ferramentas de teste, elas contribuem para reduzir falhas, né? Até na intervenção humana, né? A execução é procedural, né? A pessoa pode errar algum passo, esquecer de realizar alguma atividade, achar que foi o software que falhou. Na verdade, o que falhou foi a execução, a pessoa esqueceu de cadastrar algum dado antes de fazer alguma operação, né? Recebeu uma mensagem de erro, não sabe muito bem por quê. Quando você automatiza o procedimento de teste, né? Ele vai ser executado sempre da exata mesma forma, porque é um software, né? Um computador que vai mandar executar proceduralmente exatamente aqueles passos. Então, isso ajuda também no aspecto da qualidade. É sempre importante lembrar que a primeira vez que a gente está testando um módulo novo que acabou de ser executado, de ser construído, a primeira vez a gente faz teste manual, tá? Porque a primeira versão do software é comum que não esteja muito estável, você encontra alguns comportamentos bem diferentes do esperado. Então, e, além disso, é bom o ser humano realmente verificar e utilizar o software, né? E verificar se realmente está funcionando como deveria, executar manualmente uma primeira vez os testes. Depois que aquele módulo ganha alguma estabilidade, né, você perceber que vai precisar retestar ele várias vezes, vale a pena você investir na automatização, como é o cenário do teste de regressão, por exemplo. Tá? Facilitam a condução de estudos experimentais, quer dizer, você observar se aquele software realmente continua funcionando, se ele tem falhas, não tem. Você automatizou o processo, é como se você tivesse uma repetição quase que exata daqueles testes, né? Quando você quiser, basta você mandar executar novamente. Tá? A automação de testes é muito utilizada também em testes unitários, em que a gente usa frameworks como JUnit, né? Para testes unitários. Vou dar uns exemplinhos aí para vocês daqui a pouco. Possibilidade de automação, a gente vai enfatizar aqui a automação do procedimento de teste, né, para que ele possa ser executado automaticamente, mas existem também algumas abordagens para tentar automatizar a geração de casos de teste. Por exemplo, em teste baseado em modelos, né, você poderia pensar, se eu tenho um modelo como entrada, eu gerar uma sequência de testes, né, que nada mais é do que gerar casos de teste, né, em cima do modelo. Então, se discute um pouco geração de casos de teste, né,
principalmente na parte de teste baseado em modelos, em que você tem algumas técnicas que poderiam ser, digamos, parcialmente automatizadas, geração dos casos de teste, né? Mas principalmente execução, né? Principalmente execução, que é onde vai ter que ter pessoas executando aquele software. Então, você poder automatizar ali, você ganha bastante no esforço. E as razões, testes são altamente repetitivos, você monta o procedimento justamente para poder repetir ele exatamente da mesma forma, e o tempo destinado aos testes normalmente é curto também. Então, para uma execução, né, a gente vai focar na execução, como eu falei, né? Para uma execução automatizada, a gente pressupõe fornecer as entradas, né? Executar os casos de teste, coletar e verificar os resultados. Então, o software tem que fazer isso. Ele lê os dados de entrada, comumente de uma planilha em que você colocou os seus casos de teste, né? Ele vai lendo daquela planilha os dados, vai executando eles no software e vai verificando se a resposta que o software dá é aquela que você esperava, né? Se for um teste funcional automatizado, por exemplo, e vai simular um usuário interagindo com o seu software. Tá? O uso das ferramentas não é trivial, normalmente, por que eu estou dizendo isso? Teste automatizado é software. Quando você automatiza um procedimento, você está escrevendo um código para implementar aquele procedimento. Né? Tá? Então, um teste automatizado é também software, ele também precisa ser mantido, né, escrito com cuidado. Tá? Tem esse website aí, que tem várias ferramentas gratuitas para teste de software, Open Source Testing. Tá? Então, lá tem um conjunto de ferramentas gratuitas. Eu vou enfatizar algumas delas e vou falar também de algumas proprietárias, porque algumas empresas compram, né, pagam essas licenças e usam essas ferramentas. Então, vou falar de algumas aqui. A primeira que vou citar aqui é a Selenium. Tá? Eu devia talvez até ter falado primeiro da HP. Né? Da HP, só falar um contexto rápido, da HP, antigamente ela era... foi criada por uma empresa chamada Mercury, a Mercury Interactive, e a Mercury fazia um produto, né, o principal produto dela era o Quick Test Professional, para automatização de testes. Tá? O Selenium surgiu como uma resposta open source, né, a essa ferramenta de automação de teste da Mercury, que era o top de mercado naquele momento. Depois acabou sendo comprada pela HP. Se você for pegar a história pelo menos dizem isso, no nome Selenium, né, surgiu porque o selênio ele é o elemento químico que é o antídoto, né? Se você tiver uma overdose, né, ingerir mercúrio, né, tá? O seu antídoto para você evitar qualquer tipo de contaminação é o selênio, né? Então o selênio surgiu justamente como uma resposta open source. Olha, a gente não precisa usar o Mercury, né? A gente poderia usar o Selenium, que é open source, criado pela comunidade, né? E gratuitamente disponível. Tá? Não tem nada contra o Quick Test Professional, que agora é da HP, né? Tá? Mas essa foi a história por trás do nome Selenium, né? Selenium, que é do elemento químico selênio, né? Que é um antídoto para o mercúrio, né? Tá? Então, fazendo uma referência a essa empresa que tinha o principal produto proprietário naquela época. Né? Tá? O Selenium ele é atual, estou falando naquela época, mas o Selenium é mantido, tá? Ele está numa versão atual, está sendo mantido atualmente, os projetos open source. Tá? Ele tem o Selenium IDE e tem o Selenium WebDriver. O Selenium IDE ele te dá um plugin para o browser, para você, não é só do Firefox, você pode rodar também no Chrome e outros browsers hoje em dia. Ele te permite gravar testes numa aplicação web. Então, você executa o teste manipulando a aplicação web, normalmente, com teclado e mouse, e manda ele gravando as operações. Depois disso, você pode mandar ele repetir aquelas operações quantas vezes você quiser, a título de teste. Né? Essa abordagem de você gravar algumas operações e depois mandar repetir é chamada de Capture Replay. Você captura os testes e depois manda repetir a execução dos testes. Tá? Na Selenium IDE, você consegue criar alguns scripts de teste também, consegue exportar, editar alguns scripts, mas é mais limitado. Né? Aqui está faltando um Szinho, tá? Robustos. Né? Para você ter testes mais avançados e robustos, você deveria usar o Selenium WebDriver, que aí, o que é o Selenium WebDriver, pessoal? O Selenium WebDriver nada mais é do que uma API, tá? Que existe para diferentes linguagens, por exemplo, para o Java, tá? Em que você vai importar um conjunto de pacotes
para poder usar essa API, tá? Usar classes, métodos, né? Tá? Do Selenium WebDriver, para você poder abrir um browser, clicar no botão de uma página web. Você tem uma API, você tem que estudar essa API para ver o que comando que eu uso para abrir o browser, que comando eu uso para digitar uma URL e dar Enter, que comando que eu uso para preencher um campo texto, que eu dou um identificador aqui e ele escrever um texto lá, que comando eu uso para mandar ele pressionar um certo botão. Né? Então, uma API, para você manusear uma página web como se você fosse usuário. Tá? Em que você programa isso por Java, manda executar seu programa Java e vai lá, abre o browser, clica em tal botão, digita tais dados, e vai fazer tudo aquilo que você mandou automatizar. Tá? Então, ele funciona como se fosse uma API. Né, para você. Então, você pode botar lá um laço for, né, um while, faz isso 1000 vezes, né, tá? Programar coisas dentro do Selenium WebDriver que mandar ele ler dados de uma planilha, por exemplo. Né? Pega o próximo caso de teste, enquanto tiver mais casos de teste, manda executar, né? Ele consegue automatizar coisas, né? Programando efetivamente. O Selenium ele é para teste funcional, tá? Não é para teste unitário, não é aquele teste que eu quero testar esse método. Eu quero testar essa aplicação web, sob a perspectiva do usuário, apertando botões, preenchendo dados, tirando relatórios e verificando se ela me responde o que eu gostaria que respondesse. Então, é para teste de sistema, tá? Tanto o Selenium IDE quanto o WebDriver. O IDE é um ambiente facinho para você fazer um teste mais básico, né? Então, pessoal, só para dar um exemplinho, isso aqui foi gravado numa versão um pouquinho mais antiga, mas se você instalar hoje, botar lá Selenium IDE plugin, tá? No Google, você vai encontrar o plugin para você instalar o Selenium IDE no seu browser, tá? E aí você instala, a partir daí você consegue no menu do seu browser abrir esse plugin que aparece como uma janelinha dessa, ou uma janelinha pop-up no seu browser, em que você aperta lá um botão Record, por exemplo, aperta esse botão para gravar. Quando você aperta esse botão para gravar, tudo que você for digitando do lado de cá na aplicação web, ele vai gravando e vai gerando aqui um scriptzinho, tá? De coisas que você vai fazer. E você pode interromper no meio e acrescentar comandos, como eu quero verificar se apareceu esse texto. O que está acontecendo nesse comando aqui, nesse pequeno teste aqui que foi gravado, tá? Se assim que a gente clicou gravar, abriu no browser a página do Google, digitou Selenium IDE, apertou o botão buscar e verificou se apareceu esse texto aqui, se retornou essa URL. Tá? Então, olha aqui os comandos, ele vai gerando aqui na linguagem dele aqui do Selenium IDE, tá? Que é bem específico. Vem aqui, open, ele abre lá uma página lá uma URL, tá? Digita no campo Q, que é aqui, na verdade, acho que é a página atual, né? Tá? Em linguagem em inglês, tá? Poderia botar aqui www.google.com, tá? No Open. Ele ia abrir a página inicial. Digite no botão, no campo Q, tá? Que é o target. O que é esse campo branco aqui do Google, tá? Coloque o valor Selenium IDE. Ele vai digitar que Selenium IDE. Depois, aperte, espere pelo resultado, botão G. O botão G é o botão do Google para buscar. Tá? Então, vai apertar o botão buscar. Depois, ele verifica, aí você adicionou aqui manualmente. Verifica, toda verificação você tem que adicionar na mão, aqui na sequência. Verifique se apareceu esse texto, Selenium IDE openqa.org, que é esse textinho aqui. Tá? Verificou se apareceu isso. Então, se você mandasse repetir, se executar aqui, ele ia abrir a URL, digitar Selenium IDE, mandar buscar e ver se apareceu o texto que ele gostaria que aparecesse. Tá? Então, uma forma, ele tem uma documentaçãozinha aqui, ele diz o que cada uma dessas verificações aqui você pode inserir faz, tá? Você pode gravar e mandar repetir testes. Aí você pode dizer, eu quero repetir isso 10 vezes. Você pode editar também aqui, né, esses campos, tá? Mexer um pouco nesses scripts, mas é um script, a ideia é você gravar e usar essa forma Capture Replay. Para que vocês acham que o Capture Replay é adequado? Qual a percepção de vocês aí? Você usaria o Capture Replay para um sistema de informação grande, que você vai ter que gravar um monte de coisa, e se mudar alguma coisa nesse sistema, a tua gravação provavelmente vai falhar? Né? O que vocês acham? O sistema está o tempo todo sendo evoluído, né? O pessoal muda coisa na interface, troca botão de lugar, faz coisa. Será que faz sentido ficar gravando os testes e mandar repetir depois um conjunto de testes, cada teste separadamente, né? Tá? Não faz muito sentido. Por quê? Ele é muito afetado pela manutenção, né? Exatamente.
usaria uma interface de contato com o usuário ou outro tipo de automação que te desse mais flexibilidade para você poder programar alguma coisa, poder tratar algum evento, né? Tá? Porque aqui, imagina você gravar cada caso de teste, você vem aqui, digita os dados, grava e salva um scriptzinho do Selenium IDEA. Você, no final, vai ter um script para cada caso de teste seu. Aí alguém vai lá e muda aquela tela, né? Muda alguma coisa naquela tela. O que acontece com todos os scripts que você tinha gravado que passam por aquela tela? Param de funcionar. Né? Então, é uma coisa que envolve esse Capture Replay para uma aplicação que está em manutenção, envolve um esforço muito grande de você ficar toda hora regravando testes. Né? Tá? Não se aplicaria, então, para um teste de regressão, né? Para um produto que está sendo evoluído. Né? Você ter vários casos de teste gravados, mas talvez possa ser útil, né? Para não dizer que é inútil, né? Tá? Eu evito usar muito Capture Replay, mas para não dizer que é inútil, você poderia usar, por exemplo, uma estratégia de algo que a gente chamou lá atrás, quando a gente está falando da conceituação, né? De teste fumaça. O teste fumaça, qual que era a ideia dele? Fazer um basicão, né? Fazer um basicão para ver se ainda está minimamente funcionando, ver se não dá um erro grotesco. Tá? Então, você pega lá, por exemplo, se o seu caso de uso, né, a sua funcionalidade que vai ser provido pelo sistema é o cadastro de uma pessoa física. Tá? Você não vai gravar os casos de teste todos. Vou cadastrar uma pessoa física deixando o nome em branco. Eu vou cadastrar uma pessoa com salário inválido. Eu vou cadastrar... Você não vai gravar todos esses testes no Selenium IDEA. Mas talvez valesse a pena você gravar um teste com o Selenium IDEA, que é aquele caso bem comportadinho, tudo certinho, que você bota lá o nome direito, um CPF válido, um caso de teste simples, válido, para dizer aquilo continua funcionando. Aí, se tivesse um caso de teste simples gravado no Selenium IDEA para cada caso de uso, você faz como se fosse um teste fumaça. Dá uma passeada por todos os casos de uso, ver se não dá nenhum erro grotesco. Porque aí ele evita de você passar aquela, entre aspas, vergonha de você entregar um produto para o seu cliente, né? E ele clicar no botão e falhar. Né? Isso aí o seu teste gravado pegaria. Né? Tá? Falhou o script de teste lá no cadastro de pessoa física. Se ele clicar no botão cadastrar, aparecer uma SQL exception, ele não vai conseguir fazer, vai falhar. Ele é muito básico, né? Não testa a funcionalidade completa, mas ele testa um basicão, ver se tem uma qualidade mínima, né? no seu produto. Então, para isso, né, quando você está pensando um caso de teste por funcionalidade, um caso de teste mais superficial, tá? Pode ser útil para isso, né? Para você rapidamente construir um conjunto de casos de teste pequeno que sirva para fazer um teste fumaça, por exemplo. Tá? Mas para um caso de teste mais robusto, mais elaborado, testando os detalhes, executando vários casos de teste, é melhor você automatizar realmente, tá? Ou a primeira vez, né, fazer na mão, tá? Como o Lavo disse aí, e depois que o módulo tiver alguma estabilidade, aí você automatizar mesmo a execução dos casos de teste. Né? Ele lê os dados de uma planilhinha, né? E mandar executar, verificando a resposta, né? Com alguma lógica mais elaborada do que esse Capture Replay. Tá? E aí, como alternativa para isso, justamente, a gente tem o Selenium WebDriver. Tá? Então, só para exemplificar para vocês, que eu falei, funciona como se fosse uma API, né? Tá? É um framework. Na verdade, você importa um conjunto de pacotes aqui, ó, org, OpenQA, Selenium, ponto asterisco, né, tal. Aí você tem, por exemplo, olha aqui, uma classe chamada Firefox Driver, tá? Que é um driver para você pilotar o teu browser Firefox, tá? Aí você tem aqui UI.select, que é para selecionar alguma coisa na interface. Tem seu conjunto de classes aqui utilitárias para você poder manusear via código. Aí você imprime, olha só, olha o que esse método aqui, que você está escrevendo na mão, esse método, tá? Ele tem algumas notações, você poder usar before, ele roda antes da execução dos testes, tá? Ele roda esse método setup aqui, que você instanciou um Firefox Driver, tá? E after, ele roda esse aqui, ele encerra o driver, né? Tá? E aí, seu teste em si, o que ele está fazendo? Ele abre uma URL, ele dá um get na URL wikipedia.org, tá? Aí ele assegura esse assert contra assert equals, isso é do framework aqui para teste unitário, né? Do JUnit, é um assert. Não é aquele nosso assert que interrompe a execução. Esse assert equals, ele loga o que o teste falhou, mas continua executando, tá? É um pouco diferente.
Então, aqui ele verifica, ele pega o título da página que abriu e verifica se é igual ao Wikipedia. Tá? Aí depois ele procura um elemento, tá? Que é o CSS Selector, Strong, e pega o texto. Tá? O que esteja em negrito, pega o texto e verifica se esse texto é English, tá? Se está em inglês. Então, ele vai manuseando. Driver.getTitle, driver.findElement. Aí ele procura um elemento aqui, tá? Por uma forma aqui de busca, né? E dá um clique nesse elemento, tá? Aí verifica se isso tudo aqui ele está programando, né? Com a API. O script que ele quiser. Se ele quiser tacar um for aqui dentro, um if, testar alguma coisa, aí verifica se o título foi um, se não o título foi outro, se o dado de resposta foi um, ele consegue botar o que ele quiser aqui dentro. Ele está programando em Java, né? Tá? Quando ele rodar esse testezinho aqui, ele vai, né, abrir o browser, vai abrir aquela URL, né, vai verificar o título, vai fazer algumas coisas, né? Tá? Que ele está descrevendo aqui, verifica se a página correta foi carregada, né? Tá? Verificando pelo título, tá? E alguns outros métodos, né? Tá? Então, essa é programação mesmo. O Selenium WebDrive pode ser utilizado para Java, C#, PHP, Python, Perl, Ruby, tá? Requer habilidade de programação, porque você vai programar os casos de teste, tá? Esse exercício de fixação a gente não vai fazer, mas vocês podem fazer em casa se vocês quiserem. É bem simples, né? Você tendo qualquer máquina, na verdade, baixar o plugin, tá? Do Selenium IDE, instalar o plugin, que é bem simples, tá? Next, se perguntar alguma coisa, dá OK, tá? Abrir o Selenium pelo Firefox, pode ser pelo Chrome também, não tem problema, tá? Você abre, lá vai estar no menu em algum lugar o Selenium, o plugin dele instalado, você abre, aí você manda gravar, né? Testes, tá? Pega, por exemplo, um site de viagem, de passagem aérea, tá? Go. Não devia estar citando companhias, porque eu estou gravando essa aula, né? Vai ficar unlisted, então não tem muito problema. Mas você vai numa página de uma companhia aérea, por exemplo, vai lá buscar uma passagem, coloca um período, data tal até data tal, quero voar do Rio para São Paulo. Vai preenchendo, vai vendo o que ele está gravando ali. E depois manda ele executar de novo. Aí você vai ver que ele vai fazer exatamente aquela operação que você fez, né? Tá? Salva os testes executados, né? E manda reexecutar. Só para você pegar a ideia, como é que eu faria um teste fumaça com o Selenium IDE? Você vai ver que é muito simples gravar e dar o replay no seu caso de teste. Senão você tiver alguma dificuldade aqui, você rapidamente no Google encontra um manual simples de como usar o Selenium IDE para gravar um teste simples. O que vai fazer o seu teste ser bom é o que você está testando, né? Que dados você está colocando, que resultados você está verificando, né? Que é aquela parte toda nossa de projeto de caso de teste, né? Que a gente tinha visto antes. Ok? Como eu falei para vocês, né? O antigo Mercury Quick Test Professional, né? Era a solução proprietária principal. E que depois teve o Selenium, né? Entrando como solução open source para tentar fornecer uma alternativa, né? Gratuita, tá? Atualmente é o HP, a Unified Functional Testing, tá? Ele foi comprado pela HP, como falei para vocês, né? Tá? Permite automatizar testes funcionais envolvendo o uso de interfaces gráficas, tanto pela web quanto aplicações clientes. Tá? Ele permite também Capture Replay e permite a criação de testes num script específico. Você pode até escolher a linguagem de script, se você quer VB-script, uma coisa parecida com JavaScript. Tá? E aí você escreve os casos de teste, ele vai te dando tipo uma orientaçãozinha bem simples de usar. Tá? Você meio que clica na tela, já bota uma linha lá para você, qual que é aquele elemento, aí você não ponto clique, é uma ideia para você poder programar testes, que facilita muito a sua vida. Tá? Eu cheguei a usá-la uma vez, quando a gente estava, na verdade, numa consultoria para implementar um conjunto de testes automatizados para um produto que era usado para negociações no mercado de energia, nos Estados Unidos e na Europa. Esse produto era um produto caro, né? Um produto que tinha uma licença anual cara, tá? E que precisava ter qualidade. Então, eles queriam construir testes robustos para esse produto. E, na época, optaram, né? Isso foi em 2004 até 2006, né? Que a gente realizou isso, 2007 ainda.
eles optaram por comprar essas licenças do Mercury Quick Test Professional e a gente apoiou essa criação desses testes, né, com componentes reutilizáveis, tá? Programados usando o Mercury Quick Test Professional. Deixa eu só dar um exemplo para vocês de como é que ficam esses. Isso aqui foi um script que até foi eu que escrevi na época, né? Isso aqui tem aqui 2004, final de 2004, né? 16 anos atrás, usando o Mercury Quick Test Professional, tá? Então, você vai meio que gravando algumas operações, mas depois você pode editar elas. E aqui embaixo, se vocês forem olhar, ele tem dados que ele está usando, né? Você cria colunas, dá o nome que você quiser. Por exemplo, esse primeiro cadastrozinho simples aqui, ele tinha lá, aqui está a descrição do caso de teste, aqui está o que está sendo testado, né? Então, a gente colocava lá o nome do load shape, era uma carga uma planilha descrevendo a carga, né? Tá? Desse sistema em particular, né? Que era o load shape. E aí aqui você informava duas coisas, o reporting group e expected output, né? Expected output, na verdade, é o que você está esperando naquele caso de teste, né? Que funciona. Então, o que você informava era o name e reporting group, né? Naquela tela. Então, note aqui pelos casos de teste, tinha um que eu botava um nome, tá? E criando um load shape válido. Eu dava um nome para o meu load shape, escolhia um reporting group e salvava. Ele dava sucesso. Ok, salvou. Aí cria um outro caso de teste aqui que eu vou tentar criar o mesmo de novo. Por que eu estou tentando criar o mesmo de novo? Eu quero que ele me diga que já existe. Então, o teste aqui é create load shape with existing name. Repito o mesmo nome, boto o mesmo reporting group, ele vai me dar uma mensagem de erro dizendo que é única. É isso que eu espero, que ele me dê a mensagem de erro. Então, meu teste automatizado vai fazer o quê? Ele vai receber aquela mensagem de erro e vai clicar no OK e vai dizer passou o teste. Ok, ele deu a mensagem de erro. Tá? E no terceiro aqui, load shape com nome vazio. Partição por conjunto de equivalência. Né? Tem um nome válido, um nome vazio, um nome em branco. Ainda foi testado com o nome em branco. Tá? Como é automatizado mesmo, né? Você pode botar mais testes aqui que vai executar. Né? Então, está o nome em branco e nome vazio. Tá? Depois tinha um outro aqui, um load shape em que eu deixo o reporting group vazio. Né? Uma vez o name vazio, outra vez o reporting group vazio, e depois também blank. Tá vendo, né? É a partição por conjunto de equivalência, né? São os 3 conjuntos de equivalência e eu ainda testei o repetido aqui, né? O cadastro repetido. Então, o planejamento dos testes está aqui embaixo. Tá? As entradas, aqui é da descrição do que eu estou testando, né? Só para um ID do teste. Aqui as entradas e saída esperada, que eu vou ter que programar, né? Para verificar se ela bateu. Tá? Então, ele vai gerando para você que isso era uma aplicação feita em Java, né? Java Swing, né? Que é aquela de ter as telinhas em Java, com botõezinhos, né? Tá? Ia gravando, quer dizer, você pode fazer com a aplicação web e também a aplicação cliente, né? Tá? Então, ele ia lá, se o Java Window não existe, por exemplo, se aquela janela, Zino Navigator é a janela principal, né? Se ela não existe, aí você seleciona o arquivo de inicialização, né? E executa a ação login. Run Action Login chamava um outro componente para fazer o login. Tá? Aí, senão, está tudo certo, porque já existe a janela, e o que você faz? Clica no View, expande, né? Tá? Isso aqui tudo, ele ia meio que gerando para você, quando você ia fazendo, ele ia gerando para você algumas linhas, você poderia depois alterar. Aí aqui, se existir um botão Load, clica no botão Load. Tá? Depois, porque às vezes esse botão não aparecia. Então, tudo tem if else aqui. Nesse aqui estava em VBScript, tá? Está escrito em VBScript esse código aqui, tá? Aí depois você clica no botão novo, tá, janela? Depois. Então, quer dizer, você está botando uma linguagem de script, você tem que dar uma lida como é que você usa isso, vai programar. Mas quem sabe programar vai saber usar isso. Você pode ler os dados aqui da planilha que está integrado, né? É uma planilhinha mesmo. Você pode consultar essa planilha, até que ele está mostrando aqui embaixo, no Excel, abrir por fora no Excel e editar por lá. Né? É uma planilha que fica numa pastinha lá que ele sabe qual é, já mostra aqui junto. Quando eu mandar rodar, o que ele faz? Ele roda esse script aqui com a linha 1, depois roda esse script com a linha 2, depois roda o script com a linha 3, se eu mandar executar todo. Se eu posso mandar gravar, se eu mandar executar, se eu mandar gravar um pedaço, ele vai gerando script, tá? Então, eu posso ir escrevendo um código aqui, ele me dá um auxílio, né, de reconhecer aqui os componentes. Né? Eu quero
botar uma linha aqui, eu boto a linha aqui, meu cursor numa linha, digo que eu quero clicar no botão, aí eu pego lá um elemento aqui, seleciono qual é o elemento, ele já bota parte da linha aqui para mim, eu boto ponto clique, ou coisa nessa linha, né? Ele vai mostrando, até com code completion também, né? Vai mostrando aqui as opções que eu tenho para cada um dos componentes, né? Tá? Então, facilita bastante a criação dos testes, tá? Claro que ele evoluiu também um pouco, mas a essência dele ainda é a mesma. Esse aqui é o da HP. E vocês vão ver que é muito parecido, tá? Vocês vão ver que também tem uma planilha aqui embaixo. Esse script não foi eu que escrevi, tá? Essa captura de tela é um pouquinho mais recente. Mas também vocês veem que tem a mesma coisa que componentes aqui da tela, que está aparecendo naquele momento, né? Aqui você tem coisas muito parecidas, né? Com login. Aí ele vai lá, vai no browser, vai na página tal, acessa o link tal e clica, tá? Depois ele acessa a página tal, clica em editar username, pega o username aqui da planilha, tá? Da Global Sheet, pega o username, muito parecido, tá? A anotação, inclusive, da escrita dos casos de teste, tá? Para você entender realmente como escrever os casos de teste, você tem que estudar a ferramenta, tá? Mas ela te auxilia, ele te ajuda, tá? Aí, gravando, ele vai te botando a lista de componentes que você foi cruzando o caminho durante as gravações aqui, para poder mexer nas linhas. Pode gravar um roteiro, depois botar uns if else aqui no meio, tá? Tem comandos wait 5 para esperar um pouco para abrir uma janela ou não, né? Esperar 5... acho que os 5 são 5 milissegundos, é um tempo muito baixo, né? Mas, bom, então, muito parecida. As duas soluções, tá? Proprietárias são muito parecidas para o teste funcional. E te permitem trabalhar com planilhas que você separa os dados, né? Acho que está escrito aqui no slide em que eu falo das ferramentas. Utiliza uma linguagem script, né? Tá? E são dados, né, para os casos de teste podem ser especificados em Excel. É data-driven, você vai lendo linha a linha do Excel e vai mandando executar os scripts. Tanto aqui tem uma planilha em Excel, né, quanto aqui também tem uma planilhinha, né, que ele está acessando os dados para poder mandar executar os testes, deixando os dados separados da execução dos testes. Tá? Então, a descrição aqui da HP, IBM, ainda tem a da IBM também, né? Mercury, HP e a IBM, mesma coisa, tá? Aqui está a da IBM, também tem uma planilhinha aqui embaixo, os objetos aqui do lado, um scriptzinho aqui, tá? É muito parecido. Então, bom, o que a gente pode alcançar com essas ferramentas? Eu vou pegar um case. Por que eu estou colocando esse case? Estou bem confortável colocando ele aqui. Na época, a gente publicou isso no artigo, né? Então, teve, de certa forma, autorização, né? De certa forma, a gente teve a autorização da empresa para publicar isso. Então, estou só relatando parte do que a gente já tinha relatado também no artigo daquela experiência, né? Tá? Vou colocar alguns exemplos aqui do que a gente pode fazer. Isso aqui era na Saconnet Technology, foi essa empresa em que eu dei consultoria durante os anos 2004 até 2007, né? Tá na parte de garantia da qualidade mesmo, né? Isso aqui, a gente usava a Quick Test Professional da Mercury, né? Ela gerava relatórios de teste e gerava também um documento XML com todos os dados da execução do teste. Aí o que a gente fez? A gente fez um XSL. XSL, você pode processar um XML e fazer uma apresentação HTML para ele, por exemplo, né? Então, em XSL, a gente fez a leitura dos resultados do teste e gerava uma telinha mais amigável, que era essa daqui. Era só uma forma diferente de olhar para os resultados do teste, mostrando aquilo que nos interessava, tá? Ele gerava um XML com todas as respostas, também gerava um relatório user-friendly, mas não era exatamente do jeito que a gente queria, tá? Então, aqui a gente podia ver o que foi executado, a gente conseguia ver ao longo dos dias, né? Por exemplo, isso aqui, no dia 4 de janeiro de 2006, está em formato americano a data, tá? 4 de janeiro de 2006, executou 172 casos de teste. No dia 10 de janeiro já tinha 173, no dia 12 de janeiro tinha 176, dia 13 de janeiro também 176 testes sendo executados. A ideia era que os testes automatizados lá, toda noite, né, a gente executava um build automático do software no servidor, quer dizer, ele fazia um deploy, né, tá, da aplicação, né, no servidor de aplicação, fazia um deploy da aplicação, ficava lá uma nova versão, pegava a versão de desenvolvimento e fazia um build e colocava ele no servidor de aplicação automaticamente.
e aí executava os testes funcionais automatizados. Toda noite, isso rodava de 2 da manhã até as 5 da manhã. Tá? E aí de manhã a pessoa olhava o relatório. Deixa eu ver o que aconteceu. Ontem executou, legal, 151 casos de teste passaram, 11, né, tiveram warnings e 14 falharam. Essa era a nossa anotação aqui de cores. Tá? E 14 falharam. Então, tinha que analisar esses 14 para ver do que se tratava. Tá? A gente podia ainda clicar aqui para ver a execução detalhada dos testes, né? Ver os 176, o que aconteceu. Acho que eu botei uma telinha aqui também, em que você consegue ver qual hora, né, aconteceu o que aqui. Tá? Então, aqui, por exemplo, ele está entrando negociações no mercado de energia, né? Está entrando aqui. Entering a fixed price physical. Fixed price physical é um tipo de negociação, tá? Com uma estrutura de volume customizada. Aí, durante a execução aqui, né, está tudo na primeira iteração, esses 4 passos. Tá? Ele foi lá, recebeu um warning dizendo que a tela de login apareceu. O que a tela de login apareceu? A tela de login, ela aparece... O teste automatizado tem que ser robusto, né? Tem que tratar esse tipo de coisa. O teste automatizado, toda noite, ele logava no sistema. Né? Depois de 2 meses, ou algum tempo, né, logando, o sistema passava a dar uma mensagem de warning, tá? Dizendo, olha, troque sua senha, por favor. Tá? Então, o que o script automatizado fazia? Se aparecer a tela de warning para tocar a senha, o que ele faz? Ele clica no OK, mas loga um warning, para você lembrar de trocar a senha. Tá? Então, aqui ele logava um warning, dizendo, apareceu, não é um erro, né? Só apareceu, olha, ele queria começar a executar os testes, logou. Aí disse, olha, por favor, troca a senha. Não era o que a gente estava querendo testar. Então, a gente deu um OK, mas deu um warning. Se você não trocar a senha, vai ficar dando esse warning sempre, né? Tá? Então, apareceu um warning depois. Opening Trade Designer. Entrava o Trade Designer, tá? Passou. Ele conseguiu abrir aquela tela, que era a tela lá para registrar uma negociação. Depois fornecia as entradas naquela tela. Todas as entradas, lendo, né, era a planilha, botava todas as entradas, tá? E isso também funcionou. Aí logando passou, tá? Depois ele clicava no botão, que era o processamento inteligente que era feito aqui, que era Trade Pricing. Ele calculava algumas coisas lá, com base nas informações que você forneceu. Trade Pricing Succeeded. Tá? Então passou. Legal, a primeira iteração passou. O que ele fez? Vai para a segunda iteração, que é o segundo caso de teste. Tá? E aí ele pega, agora ele está entrando um Fixed Price Physical com um Load Shape, uma Load Shape Volume Structure, quer dizer, não é mais uma Custom Volume Structure, agora tem definido lá como é que é o volume de consumo, tá? Numa planilhinha. Tá? Aí está entrando dessa forma, agora testando isso, também funcionou. Tá? Já não teve mais aquele warning inicial, porque já tinha logado, né? Tá? Então, é isso, você vai conseguir ver o que está sendo logado aqui foi a pessoa programou, deu um warning se acontecer isso, né? Deu uma falha se acontecer tal coisa. Se o resultado não bater, né? E se bater, digo que passou. Né? Então, isso aqui é logado, né? Tá? Então, aqui nesse caso, tinha 5 casos, acho que de 5 iterações, na verdade, né? Tá? E nessas 5 iterações, tinha 12 registros de coisas que passaram, 2 falhas e 3 warnings. Tá? Aí você consegue olhar, por exemplo, Fixed Price Physical aconteceu isso, na Query, aqui outro teste, aconteceu outra coisa. Então, são testes, né, que estão sendo executados aí. Tá? Eu estou entrando um pouquinho em detalhe, claro que não estou esperando que vocês entendam agora o sistema, nem eu lembro mais do que o sistema fazia. Tá? Mas é só para exemplificar onde a gente consegue chegar com esse esforço de automação. Né? Ele fazia toda noite, a gente rodava uns scripts lá, né? Tá? Que fazia o build e o deploy da aplicação e depois começava a executar de madrugada sempre os testes automatizados. Tá? E na manhã seguinte você tinha um relatório desse, né, sobre a versão em desenvolvimento. Então você conseguia ver se alguém tivesse feito alguma coisa que quebrasse no build de desenvolvimento, alguma funcionalidade que funcionava antes, na manhã seguinte você estaria sabendo. Né? Essa que era a ideia. Então, um teste, na verdade, um teste de integração, né? Porque quando você automatiza e está aplicando no build de desenvolvimento, você está pegando aquelas modificações que acabaram de ser integradas e vendo se tudo ainda funciona com elas, fazendo a regressão, né? Tá em cima da versão de desenvolvimento que as pessoas estão integrando coisas, né? E que está sendo construído. Lá no teste de integração, a gente falou da sequência de integração, né? Mas quando você faz uma automação, cada vez que integra um novo pedacinho, você testa de novo, você está fazendo um teste de integração, né?
E a sequência, na verdade, determina a tua própria sequência de construção para poder ir testando as coisas. Né? Aí, e também para fazer testes unitários, que é uma outra fase de teste, que a gente está no teste funcional, né? No teste de sistema, né? É funcional. Tá? Muito bom. E aí, precisava ainda analisar. Né? Isso aqui está num relatório técnico, acho que eu coloquei ele... na verdade, foi uma publicação mesmo, né? Uma conferência da Sociedade Chilena de Computação. A gente publicou esse relatório, tá? Em que a gente relata essa abordagem, como é que isso foi feito. Tá? Aqui a gente tinha, por exemplo, o número de casos teste ia subindo ao longo do tempo, quer dizer, a gente conseguiu, com essa abordagem reutilizável, evoluir os casos de teste. Por que eu estou dizendo abordagem reutilizável? Sempre que aparecia uma tela, eu chamava o componente que testava aquela tela, ao invés de fazer uma gravação contínua dela. Né? O ferramental da Mercury permitia fazer isso. Então, a gente usou uma abordagem baseada em componentes para criar casos de teste que fosse possível evoluir. Isso permitia, se alguém mexesse em uma tela, né, fazendo manutenção no software, eu mexia em um componente só. Então, me permitia manter os casos de teste. Imagina você mexer em 180 casos de teste automatizados, porque mexia uma tela ou duas telas. Daria muito trabalho, mas mexer em um ou dois componentes fica fácil. Então, foi esse o esforço nesse sentido. Na época, o pessoal ficou bem satisfeito com essa abordagem, né? E a gente conseguiu com uma abordagem, reforçando aqui até por essa abordagem, isso aqui foi, na verdade, um depoimento público, né, feito pelo Marcelo Quintela, que na época era o Real Operations Manager, né, na Saconet Technology. Né? Ele comentou que com essa abordagem a gente conseguiu escalar os processos de garantia da qualidade, né, muito além do que a gente acreditava que era possível. Né? Conseguia evoluir o número de casos de teste e conseguiu dar uma garantia de qualidade a esse produto, né, automatizada, pegando teste cedo, né, e de forma bem eficaz, que se justificava, porque era um produto, realmente, esse investimento todo em qualidade nesse produto, se justificava pelo preço do produto e pela criticalidade dele. Eram negociações financeiras, né? No mercado de energia, eram coisas caras, né, que eram manuseadas ali dentro. Tá? Então, a gente registrou isso num artigo, quem quiser ler, todos os artigos estão lá na minha página, até um pouco antigo, mas a abordagem ainda é válida, tá? Para teste automatizado. Então, esse é um exemplinho de onde pode chegar aí. Bom, falando de outras ferramentas, tá? O JMeter. JMeter é uma ferramenta open source, tá? Para a gente fazer teste de estresse ou teste de carga. Teste de estresse é aquele tipo de teste em que você está executando o seu sistema em situações atípicas de uso. Tá? Então, você precisa de automação para fazer teste de estresse. Você não pode pensar, vou botar 300 pessoas tentando digitar rápido aqui, né? Você não vai conseguir simular isso de forma eficaz, tá? Então, o que a gente faz, a gente automatiza isso. E como é que ele automatiza e simula vários usuários simultaneamente? Como é que ele faz isso? Ele utiliza threads, tá, internamente e simula, bota várias threads. Né? Você te pergunta quantas threads você quer simular. Aí, enquanto um usuário aperta um botão, né, ele está esperando receber a resposta, a próxima thread também aperta o botão, a próxima também aperta. Porque as threads processam em paralelo. Quando está esperando uma requisição, a próxima entra. Né? Tá? Então, ele está simulando vários usuários usando várias threads no programa. Ele é implementado em Java, né? Utiliza internamente várias threads para simular vários clientes simultâneos. Ele permite também gravar algumas operações, mas permite essa configuração de você dizer quantos usuários você quer simular, quantas iterações você quer fazer, e aí ele faz teste de estresse para você. Existe um manualzinho bem simples, que se você for procurar na internet, você acha rapidamente, que é uma 5-minute first example of JMeter, alguma coisa nessa linha, tá? O 2 minutes example. Que te dá um exemplinho como é que você pode gravar um teste, simular 100 usuários executando aquele teste, tá? É bem simples você fazer essa gravação. Ele permite fazer requisições não só HTTP. HTTP é para teste de aplicações web, mas você pode fazer requisições a um banco de dados via JDBC, por exemplo. Né? Você conecta a um banco de dados via driver JDBC e faz várias requisições, SQL, tá? E vê até onde que ele aguenta, tenta disparar coisas simultâneas. Né? Você pode fazer teste de carga em diferentes elementos, não só na interface através da aplicação web via protocolo HTTP. Tá? Então,
Ele monitora diversos tipos de requisição, né, vendo se a resposta bate, né, e faz a requisição, espera a resposta. Tá? Validando o resultado. Fornece controladores lógicos, como loops, né, e controles adicionais para você poder construir testes funcionais. Como eu falei, ele usa threads para simular usuários. Né? Os usuários de JMeter são threads, na verdade, internamente. E você pode definir quantos usuários simultâneos você vai ter, qual o ramp-up period, de quanto em quanto tempo que um novo usuário entra. Tá? Então, aqui está um exemplinho de uma tela do JMeter, também já faz um tempo que capturei isso, mas já foi lá para 2013, 2014, não deve ter mudado muita coisa não, tá? Eu só realmente não fiz esforço em abrir todas as ferramentas e capturar telas agora novamente. Mas aqui, a gente tem uma tela do JMeter, tá? A versão certamente já evoluiu, mas o mecanismo, o princípio de funcionamento é o mesmo. Você cria um thread group aqui, você diz... Aqui a gente pergunta quantas threads você quer ter, quantos usuários você quer ter. Ramp-up period é o tempo que cada novo usuário entra. Olha, eu quero ter 1000 usuários, a cada segundo entra mais um, simulando. Então, no primeiro segundo vai ter um lá executando, no segundo 12, vai ter 12 usuários. O 12º acabou de entrar e começou a fazer a sua sequência de operações em paralelo com os outros. Tá? Então, você tem todo... Loop, quantas vezes você quer fazer isso? Então, ele te dá uma configuração aí para você poder fazer teste stress, né? Fazer várias requisições de diferentes tipos, tá? Para teste stress. Ele permite, como eu falei, você pode fazer requisições HTTP, você pode fazer requisições direto ao serviço web, tá? Você pode fazer requisições Java, já falando em chamadas RMI, né? Enfim, JDBC para acesso a banco de dados, HTTP para requisições via aplicação web normal, que é o mais comum, né? FTP, fazer várias requisições FTP, ver se o seu servidor dá conta. Então, é para teste de performance, teste de stress, né? Tá? Então, aqui você pode usar esse HTTP proxy para poder gravar ações no browser e depois mandar repetir. Você dá o start aqui, ele vai repetir aquelas operações. Aqui estão alguns exemplos também. Isso aqui a gente fez uma outra empresa, tá? Foram testes de performance, a gente fez, na verdade, um serviço de desenvolvimento de software para essa empresa. Na época eu tive empresa de desenvolvimento de software. Tá? Isso foi até 2013, mais ou menos. E aqui a gente fez alguns testes de stress, porque o pessoal pergunta, a gente tem aqui em torno de 60 usuários simultâneos, né, que vão usar esse sistema de gestão, não, sistema administrativo, de gestão integrada. Vai ter 60 pessoas usando, tá? A gente vai instalar um servidor tal, com 16 GB de RAM, né, que na época era um negócio fabuloso, tá? Com 16 GB de RAM, vocês vão ter aí 1 GB dedicado à aplicação de vocês e vai ter 60 usuários. Vai dar conta? Tá? Então, a gente fez um teste de estresse. Como eles falaram que é os 60 usuários, a gente testou até 100. Poderia ter ido até além, tá? A gente tentar entender os limites. Aqui é um reporte só da execução. A cada segundo entra mais um, que eu botei o ramp-up period em 1 segundo. Então, com 1 minuto e 40, mais ou menos, após 100 segundos, tinha 100 usuários online, sendo simulados pela JMeter, tá? Aí eles foram fazendo tarefas que levam mais ou menos 20 minutos. Aí o primeiro termina, depois o segundo termina, o terceiro... Aí você vai vendo que eles vão terminando mais rápido, porque fica sozinho, né? O sistema passa a responder muito rápido, né? Tá? Então, são tarefas que levam mais ou menos 20 minutos, foram gravadas, né? Com algumas repetições, né? Faz várias tarefas. E simulando 100 usuários durante 20 minutos fazendo operações do sistema para a gente ver como que o sistema ia se comportar. A gente olhou para algumas coisas, tá? Tempo de resposta, tá? Ignorem que o recurso está sendo acessado, o URL está sendo acessado, tá? Mas aqui você tem o tempo de resposta, que era um dos dados que a gente tinha interesse, no que o JMeter nos fornecia. Acho que a gente usou um pluginzinho do JMeter para gerar uns gráficos mais bonitos. Não lembro exatamente a configuração, mas ele te dá esses dados de tempo de resposta, tudo isso. E tem algumas opções dessas, de você instalar umas coisas para fazer as apresentações mais bonitinhas. Tá? Como era para o cliente, a gente, na época, fez vamos mostrar direito pelo desempenho. A gente via que, olha aqui, com 100 usuários simultâneos, né, ativos, tá? O tempo médio de respostas aqui começou a ficar meio desagradável, né? Com 100 simultâneos, passou a levar 8 segundos. Ó. O grande tempo aqui fez a requisição, respondeu em 8 segundos, né? Tá aqui em 8, grande massa de respostas, né? Então, você começa a apertar um botão, espera 1, 2, 3, 8, aí aparece. Porque tem 100 pessoas apertando ao mesmo tempo.
Se tiver 10 pessoas, olha só, a resposta é imediata. Clicou, tá, um segundo depois apareceu a tela. Super razoável, né? Tá? Com 60 pessoas, leva uns 4 segundinhos, tá? Se os 60 estiver ativamente clicando, operando tudo ao mesmo tempo, apertou, quero abrir cadastro de usuários. Aí, 1, 2, 3, 4, abriu. Dá para trabalhar, né? Tá? E tem alguns pontos fora da curva que mereciam uma análise. Por exemplo, teve uma requisição que levou 36 segundos. Tá? Provavelmente alguma coisa mais completa, tá? Que estava sendo acessada, que levou um processamento grande, talvez até por uma intervenção externa no servidor naquele momento. Tá? Mas, a princípio, o tempo de resposta era mais ou menos razoável. Dava para se argumentar, olha, segura. Tá? Fica um pouco mais lento se tiver 100 pessoas simultâneas, mas dá para usar. Nada que impeditivo. Tá? Se apertar um botão, esperar 4 segundos, é desagradável, mas dá. Aqui, número de transações por segundo se manteve estável, porque transações por segundo, só que você tem a mesma quantidade de transações por segundo, só que agora dividido em N usuários, então cada um está recebendo menos processamentos. Por isso que o tempo demora mais. Ou seja, está crescendo linearmente, está tudo tranquilo. Tá? E o uso de memória também deve ter algum recurso mais elaborado, a gente simplesmente monitorou lá no servidor. A gente olhou lá o processo, tá? Java Dav.exe, que é o processo do Tomcat, que era o servidor de aplicação usado, tá? E monitorou o uso de memória quando tivesse lá, tá? A gente colocou aqui 1000 requisições a cada um desses recursos, né? E com 100 usuários simultâneos, quer dizer, a gente observou que o uso de memória para executar tudo isso, aquele 20 minutos sem usuário executando, não passava de uns 500 e poucos megas, tá? Como a gente tinha 1 GB dedicado à nossa aplicação, a gente falou, olha, está razoável. Né? Se você pegar um servidor de aplicação web, subir uma aplicação, tá? Você vai ver que ele já vai consumir alguma coisa. Né? Tá? Ele em uso, acessando vários objetos, né? Praticamente todos os objetos diferentes recursos. Né? Embarcação, lista disso, documento fiscal, acessando, carregando todos os objetos, sem usuários simultâneos. 500 mega, beleza, a gente está longe de 1 GB que a gente tinha, então vai atender. Então, isso é teste de estresse, né? Você refletir quanto está usando de recursos, quanto tempo está levando, tá? A taxa de transmissão do servidor, aqui mais ou menos estava, quanta informação era enviada do servidor para os browsers, né? Tá? Isso aqui mais ou menos estável, não é processamento, né? É só o tráfego, né? Tá? Entre o servidor e o browser, tá? De navegação. E aí aí por fim, a gente falar da última ferramenta de automação aqui, o JUnit. Tá? O JUnit é um framework para teste unitário. Né? Eu coloquei em parênteses aqui XUnit, porque, como eu falei, existe lá a gente tem lá o PHP Unit, né? A gente tem o PyUnit, NUnit, né? Para diferentes frameworks para diferentes linguagens. Né? Tá? A maioria deles tem Unit no nome, que são para teste unitário. Tá? Então, qual que é a ideia desses frameworks para teste unitário? Né? Você pode pensar, teste unitário, eu sempre faço, eu crio lá uma classe que tem um main, e lá dentro vou instanciando uns objetos, chamo os métodos, ver se deu o que deveria dar, tal. Só que isso dá um trabalhinho, você toda hora tem que criar um driver, né? Uma classe que instancia a classe que você está querendo testar, inicializa ela, chama os métodos com certos dados, verifica a resposta, tal. Então, os frameworks para teste unitário simplificam isso. Ao invés de você ter que criar um driver, ou seja, uma classe que você instancia os objetos que você quer testar, chama os métodos, vê se deu a resposta que deu, que deveria dar, você já tem uma estrutura para te facilitar isso. Né? Então, eu vou ter que nos exercícios de fixação, mas vou direto para a nossa resposta, para a gente dar uma olhada como é que fica um teste desse em JUnit. Lembram que a gente teve um exercício lá na parte técnica estrutural, que era elaborar testes para pesquisa binária. Só abrir o chat aqui para ver se tem algum comentário. Tem comentários aí de vocês. Tá vendo? Você tem o Unity, nem sabia, né? Na plataforma Unity. Você tem frameworks para teste unitário dentro de várias... não conhecia também. Mas existe um XUnit, por exemplo, para a maioria das linguagens que estão sendo usadas, né, você consegue encontrar algum framework para teste unitário. Tá? Eu realmente tenho mais familiaridade com o JUnit, foi que eu usei na prática, né, e que a gente vai usar também na atividade prática nossa aqui. Tá? Então,
no JUnit, aqui o que está sendo pedido? Escreva um teste unitário de JUnit para o algoritmo de pesquisa abaixo. Determine casos de teste utilizando a técnica estrutural de caminhos básicos. O que significa isso? Tá? Isso é coisa que eu poderia pedir para vocês. Na verdade, no trabalho de segunda-feira, eu vou pedir isso para vocês, tá? Só que no outro programa. Tá? O que você vai ter que fazer? Você pega esse programa, monta o grafo do programa, tá? Analisa, teste caminhos básicos. O que você vai ter que fazer? Um conjunto de caminhos independentes que cobre todas as decisões. Tá? A gente fez isso nesse exercício, lá quando a gente falou em técnica estrutural. Tá? E aí, a gente avalia quais são os casos de teste que a gente vai ter que mandar executar. Se a gente souber quais são os casos de teste, que é a parte mais trabalhosa, né? Você vai ter casos de teste bons. Se a gente souber isso, eu acho que no exemplo a gente fez um vetorzinho lá que tinha elementos lá 0, 2, 4, mandava buscar a chave 4, ali ia a primeira menor, depois era maior, depois encontra, tal, para poder percorrer os caminhos aqui, né? Independentes. Tá? Então vamos ver o que foi montado. Uma vez que você identificou isso, seus casos de teste são ridículos, assim, são fáceis de escrever, desculpa. São fáceis de escrever. Tá? Porque é só você botar, olha, quero esse vetor com essa chave, ver se deu tanto. Tá? Vamos lá, vamos ver como é que fica aqui o exemplo. Olha aqui. Foi criado aqui para essa classe serviço pesquisa, tá? Esse exemplinho até implementei ele aqui na IDE, acho que foi semestre passado, porque eu queria botar um exemplo em JUnit explícito aqui, né? Tá? Desse exemplo da busca binária, né? Então, você tem aqui o setup. O que o setup faz? Você tem umas anotações no JUnit before class, quer dizer, antes de executar os seus testes, tá? E depois anota com @teste tudo que você quer testar. Quando você for mandar executar os testes de JUnit, ele vai rodar esse teste aqui, tá? Vai rodar todos os seus testes, tá? Criados lá no JUnit, e ele vai rodar sempre esse método teste aqui, sendo que ele vai fazer essas anotações before class antes, né? Então, ele roda aqui, ele inicializa o serviço pesquisa, como a variável serviço, e no meu teste, ele garante que dê igual a -1, tá? Assert equals é um comando do JUnit, não é aquele acerte que interrompe a execução. Ele continua executando para poder testar os outros pontos, né? Para testar tudo, e depois dar um relatório. Então, assert interrompe, assert equals não. Assert equals é do JUnit, tá? É da API do JUnit. Então, aqui, ele garante ter -1. Se eu for buscar um vetor nulo, o elemento 4, ele tem que me dar -1, dizendo, não achei. Tá? O outro, se eu passar um vetor vazio, um vetor de inteiros, criei um vetor novo aqui, vazio, sem nenhum elemento, não está nulo, mas está vazio. Tá? E procurar a chave 4, o que ele tem que me responder? -1, tem que dizer, não achei. Se eu passar esse vetor aqui, cria um vetor novo, com esses elementos, e estou procurando a chave 4. Quanto que ele tem que me responder aqui? Em qual posição está a chave 4? Na posição 0, 1, 2. Ele tem que me dizer, achei na posição 2. Certo? Então, eu tenho que botar uma assert equals que dê 2. Quando eu chamar meu serviço de pesquisa com esse vetor, procurando o elemento 4, ele tem que me dizer que encontrou na posição 2. Tá? E tem um outro aqui, provavelmente para pegar uma outra rota lá independente, um outro caminho independente do meu grafo, né? Em que eu estou buscando um elemento que não está lá. Tá? Então, aqui, eu procuro o elemento 3 dentro desse vetor que só tem elemento par. Né? O que tem que responder? -1, dizendo não achei. Tá? De novo, o mais difícil não é escrever os assert equals dizendo o que você quer testar. O mais difícil é você chegar nesse vetor, nessa chave, e garantir que isso cubra corretamente as suas decisões dentro do seu programa. Que aí é a aplicação da técnica estrutural. Tá? Poderia ser todos os nós, né, mais simples, para dizer que quero cobrir todas as linhas de código, ou mais elaborado, como teste de caminhos básicos, já cobre todas as decisões. Tá? Então, rodar isso aqui, quer dizer, tem que escrever uns assert equals, é muito simples. Eu não tive que criar uma classe com main, instancia, não sei o que. Não, você vai lá, né, simplifica as coisas. Né? Ele dá uma anotação para você simplificar a implementação dos seus testes. No trabalho que eu vou passar para vocês, vai ter alguns testes exemplos já implementados, vai ter outros que você vai complementar, tá? Implementando essas assert equals aqui no meio, praticamente. Tá? Então, não vai ser um negócio CRI do zero, vai ser tudo complemente, para vocês poderem se familiarizar e aprender. Tá? Não se assustem. Só para a gente finalizar isso, né, vou falar um pouquinho sobre testes unitários, né, escritos antes do código, que é o que a gente chama de Test Driven Development.
O Test Driven Development, TDD, ou Desenvolvimento Orientado a Testes, ele parte da premissa do seguinte: você tem que escrever uma classe e depois uma classe JUnit, né, um caso de teste, né, JUnit que testa aquela classe. Quando você faz TDD, Desenvolvimento Orientado a Testes, você escreve primeiro a classe que vai testar. Quando você faz isso, todos os casos de teste falham, tá? Porque a classe, ela eventualmente até existe com a interface, mas não faz nada ainda, não vai funcionar. Aí você implementa o código da sua classe e o que vai acontecer? Você vai executando seus testes unitários, né, de tempo em tempo, eles começam a passar. Quando todos os seus testes passarem, tá? Aí você pode evoluir de novo, que escreve mais casos de teste, depois escreve mais código até ele passar. Essa é a dinâmica, né? Então você começa escrevendo casos de teste, roda eles, se passou todos, você pode escrever mais casos de teste, né? Tá? Então sempre primeiro o caso de teste, depois o código roda, vê se vai passar, passou, escreve mais casos de teste, né? Se falhar, você vai ter que ajustar, tá? Rodar os testes até que eles passem, aí você acrescenta novos casos de teste. Então essa é a forma do desenvolvimento orientado a teste. Você faz primeiro, né, a classe de teste, ela vai falhar, depois você implementa a sua classe e os testes começam a passar. Tá? Existe alguma evidência assim, de que, na verdade, você fazer o teste antes ou depois dá no mesmo. Tá? Mas se você for, dependendo da pessoa, se você for conversar no mercado, até por fontes, né, diversas, tem livros aí dizendo que isso traz N vantagens, que infelizmente nunca foram observadas em estudos experimentais. Tá? Mas não é ruim, não estou dizendo que TDD seja ruim, estou dizendo que não traz vantagem nem desvantagem. Tá? Na verdade, a grande vantagem do TDD é que você vai ter o teste. Se você faz o teste sempre antes de escrever o código, né, antes de escrever uma função, você já fez os casos de teste daquela função, garante que quando a função ficar pronta, você tem testes para ela. Tá? E já pensou neles antes. Tá? Então, essa é a grande diferença do TDD para você fazer o teste normalmente depois. Tá? Na prática, é essa a grande diferença. Tem alguns artigos discutindo isso, né? Mas a qualidade, os testes, mas não tem uma influência direta pelo fato de você estar escrevendo antes ou depois. Tem uns experimentos aí sobre isso. Então, essa aqui é a ideia do TDD que eu falei. Você escreve primeiro o teste unitário, torna ele bem sucedido. Aí você pode fazer refatorações, melhorar, né, a estrutura do seu código de forma até mais segura, porque como está tudo com teste unitário, se você mexer em alguma coisa que dê algum problema, o teste unitário vai apontar imediatamente alguns problemas. Né? Tá? Então, a ideia é você estar facilitando uma refatoração segura, se você tiver testes automatizados para tudo. Tá? Criados com TDD ou não, você vai ter essa vantagem. Aqui uma discussão sobre evidências. Né? Na verdade, a gente tem alguma melhoria observada, aparentemente, na qualidade externa. Tá? Diferente do que se prega, não se observou efeitos consistentes de melhoria na qualidade interna. Tá? Melhoria na qualidade externa aqui foi observada tanto com TDD quanto sem TDD. Tá? E a melhoria na estrutura interna, dizendo que a estrutura do seu código vai ficar com a qualidade melhor se você dá TDD, isso não foi observado. Tá? Em estudos experimentais, em estudos um pouco mais robustos, que eu peguei algumas referências aqui. Tá? Inclusive, em 2016, o Best Paper do ESEM, que é um evento de engenharia de software experimental, foi justamente mostrando um conjunto de estudos experimentais, né, investigando TDD, né, e em que eles mostraram, né, que o esforço dos testes não tem diferença, tá, de você escrever antes ou depois. A qualidade externa do código também não teve diferença, tá, de você escrever o teste antes ou depois. E a produtividade dos desenvolvedores também não teve diferença. Pra você ter uma ideia, para ter uma diferença, esse valor p-value aqui deveria ser menor do que 0,05. Tá? Para ter uma diferença estatisticamente significativa. Né? Isso é com teste estatístico, que a gente confirma hipótese na área de pesquisa, né, em engenharia de software. Esses p-values aqui altos, tá? 0,27, 0,82, né? Isso aqui mostra que você não consegue concluir absolutamente nada. Quer dizer, a hipótese nula, dizendo que os dois são iguais, foi confirmada por esses testes. Tá? Então, você fazer um teste antes ou teste depois, tá? Dava no mesmo. Isso foi observado. Então, quando você fala qualidade externa do código, você está falando em observar falhas externamente. Tá? Quer dizer, você roda o código e observa falhas. A qualidade interna, quando estou falando em
Qualidade interna seria na estrutura. Propriedades, vamos dizer, a classe ficou mais coesa, teve menor acoplamento, está mais bem estruturada. Isso é qualidade interna, em cima de atributos de qualidade do seu código, enquanto a qualidade externa reflete a falha. Isso está induzindo um pouquinho a leitura, está um pouco confusa, porque aqui, na verdade, fala melhoria na qualidade externa. Ele pegou aqui alguma coisa de alguns estudos que tinham sido conduzidos até então, até 2010, e um relato de uma equipe, se não me engano, foi da Microsoft, de equipes que estavam usando TDD e relatando isso também. Quando fala em melhoria da qualidade externa aqui, está falando com TDD você obteve melhoria na qualidade externa, mas com teste depois você provavelmente também obteria isso. Tá? E aqui estavam comparando TDD com não TDD, com não fazer o teste. Tá? E aqui no de baixo estavam comparando TDD, fazer o teste antes, com fazer o teste depois. Tá? E aí eles disseram, fazer antes ou depois dá no mesmo. Esse aqui foi o best paper daquele evento, do Exam de 2016, e foi um best paper confirmando a hipótese nula, dizendo, olha, não tem diferença nenhuma você usar o TDD ou testar depois. A única vantagem que eles concluíam lá era o seguinte, olha, se você fez TDD, estava escrito isso no artigo, se fez TDD, a vantagem que você tem é que você vai ter os testes no final. Que às vezes o cronograma aperta, outras questões, você acaba não fazendo os testes. Você fez o teste antes, né, dentro do seu cronograma já dessa forma, você não corre o risco de, no final, o cronograma apertar e você pular os testes. Né? Mas, fora isso... E aí, se você pegar alguns livros, né, o próprio livro assim, do Kent Beck, né, sobre Test-Driven Development, né, que era, na época, o livro, né, muitas pessoas, quando vão estudar TDD, pegam esse livro, é o livro sobre isso, best-seller e tudo mais, ele vai vender ali internamente que tem um ganho na qualidade interna, né, e se você for ler, você provavelmente vai ser convencido, né, tá? Porque tem uma argumentação ali por trás que faz algum sentido, realmente faz sentido você ter esse ganho, faria sentido. Mas na prática não se obtém, né? Os experimentos mostrou, não tem. A gente mostrou todos os autores, né? O David Foote, uma equipe geograficamente distribuída, né? São pesquisadores envolvidos em uma rede de pesquisa que, em colaboração, atuam nessa pesquisa que foi esse best paper, né? Foi um estudo replicado em alguns países, né? Em alguns países mostrando, olha, não é assim, tá? Então, essa parte interessante de pesquisa em engenharia de software, né? A gente está comumente atuando, né, como myth hunter, né? Caçadores de mitos, né? Tá? Em que as pessoas acreditam cegamente em algumas coisas, você faz um experimento e não acontece, não é bem assim, né? Isso acontece com bastante frequência na pesquisa em engenharia de software, e a gente, às vezes, como pesquisador, fica até triste, né? Depois a gente vai em eventos aí de desenvolvimento de software, que as pessoas vão lá e relatam experiência ou comentam, né? Às vezes sem dados, sem ter feito estudos, tudo mais, você vê lá pessoas do mercado falando sobre TDD, fala, aumenta muito a qualidade interna, aumenta isso, aumenta aquilo, tem esse benefício, mesmo depois que estudos desse tipo já foram publicados, mostrando, olha, não é assim, né? Então, é muito comum você ver nesse tipo de evento, né, que você tem praticantes apresentando muito, né, quando tem cientistas presentes, às vezes a própria pessoa que está apresentando, ela apresenta de forma um pouco mais tímida, que ela sabe que, né, algumas coisas que ela está falando podem não proceder, né, se você for realmente na evidência científica. Né? Então, essa é a grande vantagem de você também buscar uma formação continuada nesse sentido, né? Um mestrado, por exemplo, exatamente, alto astral criado pela equipe de marketing, né? É isso mesmo. Né? Então, a grande vantagem de um aprofundamento desse você de um mestrado, um doutorado, até você passar a entender a importância da ciência, de você ir atrás de uma fonte mais confiável de conhecimento, antes de você tirar conclusões. Né? Hoje, eu não vejo... Eu vou falar mais sobre isso na última aula, aquela aula de dúvidas, eu faço mais um apanhado sobre isso. Mas hoje em dia, né, você vê nas empresas mais sérias, né, a pessoa que chega, né, num cargo de CTO, né, de Chief Technology Officer, né, que seria como se fosse o diretor de tecnologia, né, dentro de uma empresa, provavelmente é uma pessoa informada, né, a respeito do estado da arte também, do que tem, né, de pesquisa, de ciência, de evidências naquela área, né? Não se informa. Normalmente o CTO de uma empresa séria não se informa em blogs, em revistinha, né? Tal. Ele vai pegar ali, né, pelo menos vai ter uma assessoria de algum pesquisador naquela área, né, que vai poder ir atrás da informação com mais precisão, né, para poder subsidiar decisões, mas não toma decisões com base no achismo, né? Tá? Isso mostra a maturidade de algumas empresas também. Né? A empresa séria, ela tenta ir atrás de evidência, vê muito isso
empresas Siemens, Ericsson, fazendo parcerias com institutos de pesquisa, né, com universidades, contratando aí estudos secundários, estudos primários, contratando pesquisa para que técnica melhor do que qual nesse contexto meu aqui, né, buscando evidência, né, buscando conhecimento. Então, é muito comum você ter instituições na Europa, tem muito... A Ericsson, por exemplo, faz muito projeto com BTH, a Siemens, a BTH fica na Suécia, né? A Siemens faz muito projeto com a TUM, que é a Universidade de Tecnologia de Munique, né? Entre vários outros, elas se aproximam para poder trabalhar, né, de forma mais confiável, né, em cima de evidências de engenharia de software para tomar suas decisões, né? Bom, é isso. Então, só para fechar aqui, futuro da área de teste, falar um pouquinho, mais 2 slides aqui, a gente está fechando a matéria da disciplina como um todo, tá? Acho que a especialização de equipes de teste vai levar cada vez mais a testes mais eficazes e eficientes, né? A gente hoje tem no mercado, né, até 20 anos atrás, tinha pessoas ainda falando, teste é o cliente que testa, né? Hoje em dia, isso já não é mais uma abordagem aceitável numa empresa mais séria, né? Quer dizer, o cliente testa, quer dizer, o cliente aperta o botão, o negócio não funciona, né? Como assim? Você está botando o teu cliente para testar. Então, você começam a ter equipes de teste, né, pessoas especializadas, analistas de teste, pessoas que conhecem essas técnicas que a gente viu aqui na disciplina, né, para projetar casos de teste, né, tanto da perspectiva funcional, os desenvolvedores se capacitando mais para fazer testes unitários melhores, né, com as técnicas estruturais, por exemplo, tá? As equipes de garantia de qualidade vão ter mais expertise técnica para fazer revisões, vão conhecer técnicas de leitura, técnicas de revisões, tá? Desenvolvedores com mais conhecimento sobre teste, motivação para testar melhor seu próprio código, uso de abordagem de teste automatizado, TDD, BDD. Tá? Quando eu estou falando TDD, eu não estou falando mal do TDD, só disse que ele não é essa maravilha toda, tá? Mas fazer teste antes, você vai ter teste. Tá? E o pessoal adotar teste, né? Tanto teste para teste unitário, que é TDD, teste antes, né? Para o BDD, na Behavior Driven Development, você ter a especificação do comportamento esperado lá no início, fazer isso e testar isso lá no teste de aceitação. Você tem também frameworks para isso, o Cucumber, que é um framework para você poder fazer automação de BDD, tá? De teste dirigido a comportamento, né? Desenvolvimento dirigido a comportamentos, que é Behavior Driven Development, tá? Cada vez mais frequente dentro das empresas. E as áreas de teste de segurança estão cada vez mais integradas também. Então, o pessoal está discutindo cada vez mais a importância de segurança também em teste. Aqui, no contexto dessa disciplina, a gente não tem um módulo específico sobre segurança, mas poderia até ter, né? Porque segurança é uma coisa muito importante para ser considerado no contexto de teste. Teve até algumas turmas que eu dei algumas aulas específicas sobre segurança, né? Para falar de segurança de aplicações web, que é quando segurança é muito importante, porque em aplicações web você tem às vezes dados importantes podem ser acessados, né, por invasores, né, e você tem que ter uma proteção diferenciada por esse tipo de acesso. Tá? Você tem, por exemplo, o WASP, né, que é Open Web Application Security Patterns, né, para você ter orientações sobre como testar a segurança de aplicações web. Então, em certas ocasiões, falei um pouco disso. Teve um aluno de mestrado meu que investigou isso na parte de segurança, a partir de requisitos também ágeis, né, com user stories, entre outros. Teve até trabalho premiado sobre isso, foi super legal o resultado dele. Então, cada vez vai ter mais integração. Essas coisas estão chamando a atenção, estão despertando o interesse da comunidade. Tanto que esse aluno teve esse trabalho premiado no principal evento, né, na área de engenharia de requisitos, né, porque a gente trabalhou o aspecto de segurança desde os requisitos, né, e fez uma publicação nessa área. Segurança está em alta, né, no momento, a gente se aprofundar um pouco sobre isso. Aqui estão algumas referências, tá? Eu devia até incluir aqui a referência do próprio Hugo sobre segurança, né, que eu falei disso agora no final. Mas sobre o conteúdo meio de automação, aqui está aquele artigo, né, da experiência lá na Sequoia Technology, né? Tem aqui o artigo que mostra, na verdade, aquela coisa do test first versus test last, né? Tá? Uma abordagem muito legal, com o artigo do Desenho 2016, né? Tem outros artigos da Lei 3E Software. De novo, vocês têm acesso a todos os artigos via biblioteca da PUC, né? Tá? Bom, é isso, pessoal. Então, com isso, a gente fechou essa aula. Vou interromper aqui a gravação.